Muito bem, queridos amigos, irmãos que querem aprender, querem crescer e amadurecer. Este aqui é um estudo para quem deseja isso, para quem deseja crescer, desenvolver-se, indo além, além da mesmice, buscando um aprofundamento no entendimento da Bíblia e de si mesmo. Meditando em Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 10, que diz, ao meio da revista corrigida, diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. A sabedoria é excelente para dirigir. Por mais força. Força física, ou emocional, espiritual. Sabedoria. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve. A sabedoria resolve como? Com bom êxito. A sabedoria resolve com bom êxito. A Ara diz assim: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria se obtém êxito. Com a sabedoria se obtém êxito, diz a N.A. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir como? Agir com sabedoria assegura o sucesso. Diz a NVI. A versão NTLH diz: se for deixar, se você, ele aqui agora identifica, se você, ele traz aqui esta identificação, se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. Terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar. Planejar antes de agir. Antes de agir, planeje. Assim diz essas versões. Vamos fazer aqui uma breve comparação entre as versões. A versão Almeida Revista Corrigida traz a palavra-chave excelente para dirigir, referindo-se à sabedoria. Esta versão usa uma linguagem clássica e arcaica, preservando a formalidade. Como já vimos, o termo dirigir remete ao sentido de guiar com sabedoria, enquanto o uso de excelente realça o valor da sabedoria. A sabedoria, ela dirige e ela é excelente. A Ara traz a palavra-chave resolver ou resolve com êxito. Ela resolve como? Com êxito. Resolve com êxito. A Ara busca clareza com a linguagem um pouco mais moderna, apontando por resolve com bom êxito, para deixar claro o efeito prático
ela já traz aqui, esclarecendo o efeito prático da sabedoria. A nova Almeida atualizada, palavra-chave obter êxito, usa um tom atual e direto. A expressão obter êxito moderniza o significado, mantendo o foco no resultado da sabedoria aplicada. No fim das contas, meu povo, o que vai importar diante dos homens que seja, será o resultado. Somente isso. A NVI assegura o sucesso. A NVI ela traz essa expressão, dando uma firmeza, dando uma palavra bem assertiva, direta, trazendo não uma possibilidade, mas uma garantia. Assegura o sucesso. O que? Agir com sabedoria. A NVI simplifica a linguagem e foca no sentido prático da sabedoria. Assegura o sucesso, transmite a ideia de um resultado garantido, tornando o conceito de sabedoria algo eficaz e objetivo. E poderia dizer que traz ou nos faz bem-sucedidos. Ser bem-sucedido é mais do que ter um sucesso pontual. A NTLH ela traz a palavra planejar. Essa palavra, melhor dizendo, ela traz aí essa palavra, é mais inteligente planejar antes de agir. A NTLH usa a linguagem coloquial e fácil de fácil aplicação, né? De fácil compreensão. Planejar antes de agir. Adapta a ideia de sabedoria de forma prática e cotidiana, deixando a mensagem acessível para os leitores mais jovens ou menos familiarizados com a linguagem bíblica. Vamos aqui agora para a comparação e explicação das escolhas das palavras. Ferramenta usada. Algumas versões usam ferro, a medida revista e a atualizada, enquanto outras traduzem como machado. A nova atualizada, a NVI, a NTLH, essa variação decorre do termo hebraico, original, que pode se referir a uma ferramenta de ferro usada para cortar, e o contexto leva os tradutores a escolherem a palavra que melhor se ajusta à compreensão do leitor. O tradutor visa muito para quem ele está escrevendo, qual o foco dele, quem são os seus leitores. E nós veremos isso um pouco mais à frente, mas vamos prosseguindo aqui. Afia versus cego, essa expressão. Alguns usam a palavra afiar, outros usam a palavra cego. A escolha de termos como embotado, cego ou perder o corte reflete a tentativa de diferentes versões em transmitir o estado da ferramenta. Embotado e cego são mais literais, enquanto perder o corte é mais descritivo. A palavra embotado e cego é algo que literaliza a coisa. A palavra perder o corte é algo mais descritivo, né? Traz uma descrição, não a literalidade da coisa. Outra expressão, resultado da sabedoria. Excelência para dirigir, usa a corrigida. E resolve com bom êxito, usa a atualizada. Se mantém mais próximo de uma linguagem formal. Obter êxito na nova atualizada e assegura o sucesso na NVI focam em resultados claros, ou seja, na praticabilidade da coisa, no resultado. Enquanto a NTLH, a linguagem de hoje, opta por planejar antes de agir, tornando a sabedoria algo aplicável à vida cotidiana. A NTLH sempre busca
esta coisa mais coloquial, menos informal. Uma breve tradução, uma breve explicação, melhor dizendo, uma breve explicação sobre essas questões de escolha de palavras. Cada tradutor faz essas escolhas com base no público-alvo e no objetivo de tornar a mensagem clara e relevante. Tradutores que visam leitores com mais conhecimento bíblico, corrigida e atualizada, mantêm uma linguagem mais fiel ao texto original. São melhores. Enquanto traduções mais modernas da NVI e NTLH procuram simplificar a leitura e torná-la acessível ao maior número de pessoas. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Tornar-se acessível, mas perder a sua essência um pouco, deixar de lado. A linguagem de hoje, ela, em muitas passagens, pode se perder um pouco do sentido original do que o autor original queria dizer. E temos que tomar muito cuidado nessas questões de versões. Vamos aqui para esta reflexão e exegese. Este versículo em Eclesiastes usa a sua imagem do ferro embotado, ou seja, uma ferramenta que perdeu seu corte, para nos ensinar sobre a importância da preparação e do uso da sabedoria, em vez de depender apenas de esforço físico ou a força bruta. A mensagem central é que a sabedoria torna o trabalho mais eficaz, poupando esforço e evitando desperdício de energia. Desperdício de energia. Veja bem, não é quem muito trabalha no sentido físico de derramar suor quem vai enriquecer. Não, não é não. Quem é que ganha mais dinheiro? Neymar? Neymar ou um gari que sai juntando lixo no meio da rua? Quem ganha mais? Agora, quem é que se esforça mais, sofre no sentido físico? Quem? Claro que é o gari que sofre mais no sentido físico, de estar ali naquele ambiente, sem nenhuma, às vezes nem sem proteção, sem nenhum tipo de privilégio, de conforto, passa o dia inteiro e ganha uma mixaria. Pois é, não é o esforço físico, não é o derramar o suor literal que vai fazer alguém realmente ter sucesso ou ser bem-sucedido. Mas vamos lá. A primeira cláusula: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte. Aqui, a metáfora é clara. Se uma ferramenta, como um machado, está cega ou embotada, o trabalho de cortar se torna mais difícil. Esta imagem é uma analogia para a vida e o trabalho. É uma analogia para a vida e o trabalho. Como é que estão as nossas vidas? Como é que estão as nossas vidas? Como é que estão os nossos trabalhos? Muitas vezes enfrentamos situações em que nos sentimos sobrecarregados e usamos força excessiva porque não preparamos ou ajustamos as ferramentas ou habilidades de maneira adequada, ou seja, falta a devida sabedoria para agir em tal circunstância ou realização de serviço. Falta-lhe conhecimento e habilidades adequadas. É aquela pessoa que pode ter muita força, pode ter muita vontade no sentido de querer fazer, mas é ignorante. Pensa que a força física resolve tudo. Não tem a habilidade devida além da força física. No contexto da vida prática espiritual, o ferro embotado pode simbolizar a falta de discernimento, planejamento ou sabedoria. Ferro embotado. Cego. Não tem discernimento das circunstâncias do ambiente. Não planeja, faz tudo
impulsivamente, faz tudo no impulso. Sabedoria zero. Pode ter algum conhecimento intelectual, algum conhecimento técnico, mas o ter sabedoria não é simplesmente ter informações. Ter sabedoria é o saber fazer. Eu digo que sabedoria é o saber ser e o saber fazer. O saber ser e o saber fazer. Quando uma pessoa não afia, entre aspas, a sua mente e suas capacidades, quando ela não afia sua mente e suas capacidades, elas enfrentam mais dificuldades e precisam empregar mais esforço do que o necessário. Nós podemos colocar isso na mentalidade que as pessoas têm. Algumas pessoas, utilizando aqui esta metáfora, estão com a mente embotada, estão com a mente cega, estão com a mentalidade pobre, medíocre, miserável, de mendigo, de escravo, a sua mente, a sua mentalidade. E suas capacidades são irrelevantes. São irrelevantes. Não há um cuidado, como usa as palavras, ele não afia. Ele não afia. Ele não se afia. Ou seja, ele não se prepara. Ele não busca um conhecimento para o amadurecimento, para o intelecto, para uma mente forte. Não busca capacitações. Não. Se arrebenta. Se arrebenta. Vamos para frente. Então, se deve pôr mais força. Outra cláusula deste versículo. Então, se deve pôr mais força. Como assim? Vamos lá. Se o ferro não estiver afiado, a pessoa terá que aplicar mais força para cumprir a tarefa. Ou seja, a intensidade de força para cumprir uma tarefa depende da habilidade do conhecimento. Por quê? Nem toda atividade necessita de força demasiada. Quando é demasiado, já sai do rumo. É aí que está a sabedoria, o saber ser e o saber fazer. Às vezes há um emprego de uma força intensa onde não era necessário para tal tarefa. Isso sugere que sem sabedoria as pessoas acabam trabalhando mais duro e não necessariamente com melhores resultados. Veja bem, como eu já disse anteriormente, não é o trabalho duro que enriquece em si, mas é o saber ser e o saber fazer. Trabalho mais duro e não necessariamente com melhores resultados. Tem pessoas que derramam suor muito, derramam suor demais, trabalha que são, como disse, que são condenados, mas não tem os resultados. Possivelmente, falta-lhe habilidades, falta-lhe ser afiado, falta-lhe o conhecimento necessário. Se não me engano, é o Paulo Vieira que diz que se você não conseguiu certo patamar ou certo objetivo, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. Tem alguma coisa que você ainda não sabe. Se os outros conseguiram, então, tem alguma coisa que você ainda não sabe. O esforço sem preparo adequado leva ao desgaste, tanto físico quanto mental. Esforço sem preparo. É aquela história. Eu quero chegar em um determinado objetivo. Não analiso os caminhos, os meios, as possibilidades. Não. Eu simplesmente meto a cara no caminho e vou. Vou caminhando aí. Quero chegar em tal lugar, assim, assim, assim. Mas não tem um preparo, não tem um planejamento. E aí, posso errar o caminho, posso errar os meios, não tenho os meios, não tenho o conhecimento adequado. Desgaste físico, gera o estresse mental.
chegando até o burnout, né, a doença que em português é o desgaste mental, desgaste emocional. Vamos lá. Esse trecho nos faz pensar sobre a importância de uma abordagem inteligente para a vida. Uma abordagem inteligente para a vida. Tem pessoas que vivem a vida inteira sem essa sabedoria, sem saber fazer. Nem sempre o caminho mais difícil ou exigente é o melhor. Depende. Muitas vezes é necessário parar, afiar nossas ferramentas metaforicamente, antes de seguir adiante. É o que eu disse. Não quer dizer que um esforço físico, meramente esforço físico, vai trazer resultado. Preciso parar e repensar. Terceira cláusula que diz assim: mas a sabedoria é excelente para dirigir. Como aqui dissemos antes, ressalta o valor da sabedoria. A sabedoria não tem preço, a sabedoria tem valor. A parte final do versículo ensina que a sabedoria é a chave para uma direção eficaz na vida. A sabedoria é uma direção eficaz na vida. Quem tem tal sabedoria, ou quem vive nessa sabedoria, ou quem depende dessa sabedoria, ou quem é regido por essa sabedoria, quem é guiado por ela, a direção da sua vida não será como uma folhinha seca que o vento leva para onde quer. Em vez de usar apenas forças ou trabalho de maneira precipitada, é desse jeito. Alguns, por ignorância, pulam no precipício, agem precipitadamente. Mas a sabedoria permite que seja de forma mais eficiente, mais produtiva. Isso pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, meu povo. Relacionamento, decisões financeiras, olha aí. Trabalho, e até na busca espiritual. Até na busca espiritual. Todas as áreas da vida. Este versículo enfatiza a superioridade da sabedoria sobre o mero esforço. Mero esforço. Ah, não precisa se esforçar. Pepa, não estou dizendo que você não precisa se esforçar. A sabedoria é superior ao esforço sem direção, ao esforço sem conhecimento, sem entendimento. Uma ferramenta afiada torna o trabalho mais leve e rápido. Assim como a sabedoria, quando aplicada, facilita a vida e reduz o esforço desnecessário. Esforço desnecessário. Esforço desnecessário, meu filho. Esforço desnecessário. Não precisa aplicar tanta força nisso, meu filhinho. Ah, mas o seu é forte. O seu é forte. É, tá bom, sabichão. Tá bom, bonitão. Que tu vai dar certo. Essa sabedoria facilita a vida e reduz o esforço desnecessário. Por exemplo, uma pessoa que nunca usou o machado, por exemplo, vai cortar uma palmeira, ele vai se enrolar todo. Por quê? Ele não tem o conhecimento técnico da coisa. Ele não sabe fazer. Tem alguém que derruba 100 palmeiras por dia. Tem outro que derruba 5, 6. É desse jeito. O outro já tem a habilidade, o conhecimento, a técnica, o preparo e se esforça menos e tem mais resultado. A verdadeira sabedoria vem de saber quando parar. Olha, isso é interessante. No mundo que vivemos numa carreira desenfreada, num estresse, numa vida desesperada, a verdadeira sabedoria vem de saber quando parar. Precisamos parar com esse pensamento descontrolado. Precisamos acalmar a nossa mente. Precisamos acalmar os nossos corações. Pare. Avalie a situação. E se prepare adequadamente para o que está por vir. Prepare-se adequadamente para o que está por vir.
uma aplicação teológica. Teologicamente, este versículo pode ser interpretado como uma lição sobre a importância de depender da sabedoria divina, em vez de confiar apenas nas nossas próprias forças. A Bíblia valoriza a busca pela sabedoria, e essa sabedoria é vista como um dom de Deus, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você tem falta de sabedoria, o versículo ele é bem claro e diz: peça a Deus. Olha aí, tá prestando de sabedoria, tá? Tá fácil. Peça a Deus. O versículo diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense que tal homem, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem que saber até pedir. É preciso saber pedir. Assim o versículo nos incentiva a buscar a orientação e o discernimento de Deus em todas as áreas, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sempre, 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 sempre. Quando nos preparamos espiritualmente e buscamos a sabedoria divina, nossas ações e decisões são mais eficazes e os resultados são melhores do que se tentássemos fazer tudo com nossas próprias forças. Tem uns espertalhões aí, tem uns sabe tudo. Cuidado. A sabedoria divina, como um ferro afiado, nos capacita a agir com precisão. Ser eficiente. E evitar esforços inúteis. É o que eu disse. Esforços inúteis e prejudiciais. Vamos aqui para uma aplicação prática. Como eu já disse, isso aqui não é só para acumular conhecimento. É para praticar. O objetivo aqui é a maturidade. Quem quiser crescer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, até fisicamente, profissionalmente, estará aplicado e ouvindo essas palavras que humildemente vos trago. É resultado aqui de um esforço, buscando sempre a sabedoria, de estudo. Precisa estudar. Aplicação prática. No dia a dia, este versículo nos chama a refletir sobre como estamos vivendo e trabalhando. E eu lhe faço esta pergunta: como você está vivendo? Como você está trabalhando? Como é? É com sabedoria? É com entendimento? Diga-me. Como é que está sendo o vosso trabalho? É um trabalho com sabedoria? É um trabalho com entendimento? É um trabalho com compreensão? Ou é um trabalho às cegas, sem entendimento? Como é que você está trabalhando? Nossa vida espiritual, emocional, nossa vida intelectual, nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, como é? Como é que estamos vivendo e trabalhando? E alguns eu digo que nem estão vivendo. Alguns estão apenas sobrevivendo. Sobrevivendo. É diferente, viu? Sobreviver e viver. É diferente, sim. Totalmente diferente. Você sabe qual é a diferença? Vamos lá. Estamos gastando mais força do que necessário? Estamos tentando resolver tudo com pressa e sem pensar no automático?
Estamos tomando tempo para afiar nossas ferramentas, aprimorar nossas habilidades, buscar conselhos e tomar decisões sábias? Este trabalho que eu estou fazendo aqui, trazendo esses estudos, é para afiar a ferramenta. Vamos lá. Isso pode ser aplicado em várias áreas da vida. No trabalho, em vez de gastar horas em algo que poderia ser feito de forma mais eficiente. Pode ser aplicado nos relacionamentos, muitas vezes o esforço sem necessário, sem sabedoria. Muitas vezes o que? O esforço sem sabedoria nos relacionamentos pode causar mais danos. Com sabedoria sabemos como lidar melhor com conflitos e desafios, tanto na conquista quanto na convivência. E eu vos digo uma coisa: relacionamento é uma conquista diária. Relacionamento é uma conquista diária. Não pense que já está ganho, tudo já está feito. Relacionamento é uma conquista diária. Espiritualidade. Buscar a sabedoria de Deus em oração e meditação. Meditação é a melhor forma de não nos desgastarmos em lutas espirituais ou decisões difíceis. Olha aqui, ó, meditação. Isso é importante, você não sabe o tanto. Meditar não é ler apenas, é muito mais. Depois eu trago um conteúdo sobre meditação, agora não dá tempo. Assim, verdadeira sabedoria nos permite ser mais eficazes e equilibrados. Eficiência e equilíbrio. É isso que a sabedoria traz. Eficiência e equilíbrio e esforços direcionados. Esforços direcionados, sim. Esforços bem direcionados. Exatamente, a sabedoria, ela traz isso. Esforços bem direcionados em todas as áreas da vida, com certeza. Vamos concluir, isso aqui ficou bem mais extenso, mas deixa eu concluir aqui. 5 lições práticas baseadas neste versículo. Escrevi errado aqui. 5 lições práticas baseadas neste versículo. Vamos lá? Qual é a primeira? Preparo é poder. Investir tempo em afiar as suas habilidades é mais eficiente do que usar forças desnecessárias. 2. Sabedoria economiza esforço. Planejar e refletir antes de agir poupa desgaste e gera melhores resultados. 3. Eficiência supera força bruta. Trabalhar com inteligência sempre trará mais frutos do que apenas trabalhar com intensidade. A intensidade é necessária, mas tem que ser com sabedoria. Pare para afiar. Pare para afiar. Mesmo nas pressas da vida, tirar um tempo para ajustar as suas ferramentas mentais e espirituais faz toda a diferença. E quinto, sabedoria é o caminho mais curto. O atalho mais eficaz para o sucesso é aplicar discernimento em todas as ações. Em todas as ações. Então, este é o meio. O meio eficaz. O meio mais eficaz. Ou o meio eficaz. É a sabedoria. É a sabedoria. Para o sucesso ou ser bem-sucedido, é o quê? É aplicar discernimento em todas as áreas, em todas as suas ações. Ou seja, é o saber fazer e o saber ser. É exatamente. É o saber. Voltei.
é o saber ser e fazer. Vai surgindo novas coisas na mente e eu vou escrevendo aqui, viu? Na hora produzindo o texto, não vem, mas aí de repente surgem mais coisas. Então, é o saber ser e o saber fazer. Fico por aqui. Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.